satisfação, uma honra estar aqui e ouvir essas palavras municipalista, que sou há 45 anos, desde que me elegi vereador, em 1972. Né, Dalva? Quantas lutas viemos para Brasília, a emenda Passos Porto, a Ayrton Sandoval, a Assembleia Nacional Constituinte, e depois, em 1991, durante 28 anos, completando hoje, no Congresso Nacional. É uma vida dedicada à causa pública, ao municipalismo, como dizia Dr. Ulisses Montoro, o que há de concreto é o município. Estado e União são abstratos, meras configurações geográficas. É onde mora o povo, onde estão os campos e onde estão as cidades. Meu caro Paulo Zukoski, ex-presidente, sempre presidente da CNM, meu querido amigo deputado Herculano, minha querida amiga Dalva, municipalista, né? Em vez de Cristofoletti, municipalista. Um prazer muito grande. Senhores e senhoras presidentes das associações de municípios estaduais, diretores da CNM, municipalistas de todo o Brasil. Bem rápido, bem objetivo. Dentro da agenda nacional de reformas, eu continuo dizendo, insistindo como faço há muitos anos, a mais importante é a tributária. A previdenciária é despesa. A tributária conserta a receita, conserta a economia, conserta o país e faz com que o país volte a crescer de forma sustentada, continuada e permanente, como já aconteceu no Brasil da década de 30 até 1980, o Brasil cresceu a 6,3% ao ano, 6,3% ao ano. Em 50 anos, crescemos mais de 400% o PIB brasileiro. De 1981 para cá, caímos para 2,3%. Perdemos 4 pontos ao ano. Perdemos o vigor nesses últimos 37 anos, com o chamado voo de galinha, cresce e cai. Cresce 2, 3 anos, cai. O que nós estamos propondo da reforma tributária vai fazer o Brasil crescer a 6, 7, 8% ao ano. Sem crescimento não haverá receita, sem crescimento não haverá empregos, sem crescimento não haverá combate à pobreza e à miséria e à violência. O Brasil é um país em desenvolvimento que tem tudo para crescer e prosperar. Qual é o erro maior da economia? A má estrutura tributária, as inadequações, impropriedade, inconsistência do sistema tributário. Vou citar 6 mazelas. Primeiro delas, o sistema é regressivo, tributa mais os mais pobres e menos os mais ricos. E isto contraria os princípios de direitos das pessoas. Como pode uma pessoa de 2 salários ter uma carga tributária global de 53,9% e uma pessoa que ganha acima de 30 salários de apenas 29%? Isso é estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa do Ministério do Planejamento. 2, o sistema privilegia alguns empresários em detrimento dos outros. Tem 500 bilhões por ano de renúncia fiscal. Então, é o país dos mais espertos e dos poderosos. Aí entra a guerra fiscal municipal, do ISS, a guerra fiscal do ICMS e as renúncias fiscais federais que são concedidas por poder de pressão dos grandes grupos econômicos. Então, se não bastasse os monopólios, oligopólios, cartéis e trânsito que existem no mundo inteiro, existem no Brasil, esses setores da economia se privilegiam em detrimento de outros. Por exemplo, eu vou buscar um benefício fiscal no estado X, vou lá, ganho uma redução grande de ICMS, ganho o terreno do município, redução de ISS, de IPTU, vou no BNDES e financio essa empresa. Por 10 anos eu tenho esse benefício, pago o meu investimento. Essa indústria nova, digamos que ela seja de bolacha, e lá no município já tinha uma fábrica antiga, 20, 30, 40 anos, a nova vai quebrar a velha. Então esse é um capitalismo estúpido. Então, renúncia fiscal de 500 bilhões, sonegação de 500 bilhões por ano, só 500 com 500, 1 trilhão,
e a arrecadação global nossa é 1/3 do PIB de 6.600, é 2 trilhões e 200, só nesses dois itens tem um trilhão. Um trilhão. 4. A complexidade do sistema tributário, ela gera um contencioso terrível nos conselhos de contribuinte, administrativo, conselho de contribuinte e na justiça, de 2 trilhões em estoque. Está hoje em debate tributário 2 trilhões de tributos, municipais, estaduais, federais. Outro item que deriva disso é a elisão. O sistema permite que você declare que vai pagar. Chegou no dia de pagar, você não tem dinheiro, você não paga. Nem o IPTU, nem o ICMS, nem o ISS. 3 trilhões de estoque de dívida ativa. Então, o sistema tributário brasileiro é anárquico, caótico. É um verdadeiro manicômio tributário. Então, como desmontar isso? O nosso estudo, nossa equipe de estudo da Câmara dos Deputados, tem 5 consultores, tem o SEBRAE, tem o FGV Rio, FGV São Paulo, todos os interessados, todos aqueles que têm proposta tributária no Brasil, nesses últimos 30 anos, nós já ouvimos. Desde o seu Marco Sintra do Imposto Único, do Luiz Roberto Ponte do Rio Grande do Sul com o Imposto Único, que seria o seletivo, o do Marco Sintra, transação financeira, e eu e outros que defendem o modelo clássico do IVA. Está pronto, a nossa proposta está pronta. O presidente eleito Bolsonaro conhece, sabe, citou meu nome no começo da campanha várias vezes, que o Raul tem uma excelente proposta, pediu que votasse antes do final do ano para quebrar o galho dele ou de quem se elegesse, só que agora ganhou, entra uma, como diz assim, nós antigamente o MDB falava assim, tem a tropa de choque que ganha a eleição e depois tem a tropa de ocupação, né? Eu estou propondo ao presidente, o Michel Temer está convencido, já falei com ele a semana, tenho toda semana falado com ele, de pôr em pauta, com o Rodrigo Maia também, com o presidente do Senado também, e a maioria dos deputados também, e senadores. Todas as entidades que você possa pensar no Brasil, eu já conversei, todas, da indústria, do comércio, do serviço, né? Municípios das capitais, municípios como a nossa. Aliás, vocês foram os primeiros a dar apoio à proposta que nós estamos defendendo. E também o CONFAS, já estive no CONFAS, no CONCEFAS, já estive no ENCAT, já estive em todos os órgãos das secretarias estaduais, os conselhos, todos os conselhos, o AB, todos que você possa pensar. A proposta está mastigada. Se o presidente Bolsonaro, com a sua equipe econômica, quiser pôr também o IMF, não tem problema, é só equilibrar a alíquota. Nós precisamos implantar um IVA que vai substituir o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS, COFINS, CID, Salário, Educação, IOF e PASEP. Esses 9 tributos arrecadam em torno de 1 trilhão por ano. Então, esse novo tributo precisa de uma alíquota ou 5 alíquotas, como nós estamos propondo, ainda estamos definindo, que vai ser na lei complementar e não na lei da Constituição, decidir isso com um teste de cobrança. Esse tributo será cobrado eletronicamente, bancariamente. Cada transação de compra e venda de mercadoria, de bem e serviço, ao entrar o dinheiro da compra do bem, da compra da mercadoria do bem, o imposto fica retido e deduz da fase seguinte. É débito e crédito, como é o ICMS. Bom, a alíquota será definida após 1 ano de teste do modelo com 1% de alíquota e levará mais 5 anos para sair do modelo velho para o modelo novo. A razão, se a alíquota modal for 25, então vai ser o primeiro ano 5, 10, 15, 20, até chegar ao 25. Ok? Então, tem coisa mais importante que fazer nesse final de congresso? A gente que, para sair de cabeça erguida, fizemos algo importante para isso. Os municípios, nós vamos passar o IPVA inteiro para eles, e o transmissão, causa morte e herança. Isso vai dar, em valores, em torno de hoje, de 2 anos atrás, 25 bilhões. Ou seja, 1/3
do Fundo de Participação dos Municípios a mais. Os grandes municípios têm um pouco de, se não, com a questão do ISS, mas o ISS, ele nunca conseguiu se expandir. A alíquota média do ISS do Brasil, segundo os estudos que eu tenho, dá menos de 2%. Mas é uma base tributária que não é para cobrar 5%, é para cobrar o que cobra no mundo inteiro, com débito e crédito, como é o IVA na Europa. Eu não inventei nada, simplesmente estamos harmonizando o sistema tributário brasileiro com o sistema tributário europeu, da OCDE, que entra o Canadá e outros países. Então, a proposta é simples e objetiva, ela está mastigada. É uma emenda constitucional este ano, o ano que vem aprova as leis complementares. Eu não estarei aqui como deputado, mas estarei presente por convocação, por algumas entidades que me querem presente, acompanhando de terça e quarta-feira o processo. Estamos com todos os estudos prontos. Não tenho dúvida, pensando como brasileiro, pensando republicanamente, democraticamente, com honestidade intelectual, o que o Brasil mais precisa. Sinalizou com essa proposta, se votou a emenda constitucional, mesmo sem implantar o modelo, o ano que vem o Brasil cresce a 7% por ano. E o Bolsonaro já começa como a virada histórica econômica do país. Credibilidade eu tenho porque eu votei o Super Simples, eu que fiz o Super Simples, eu que fiz a Lei Candir, eu que fiz a Lei de SA, nesses anos que eu estou no Congresso. E dezenas de outros. A Lei do Comprev, a Lei da Compensação Previdenciária, é chamada Lei Rauli, de minha autoria, sabia? O Comprev que vocês utilizam. Lei de Transparência, também de minha autoria. Então, tenho certeza, quando nós votamos o Super Simples, ele foi votado por unanimidade na Câmara e no Senado. Tal era o grau de credibilidade. Claro que tudo antes, nós resolvemos, aparamos todas as arestas. Então, eu vim mais uma vez reforçar, presidente Claudemir, ex-presidente Zukoski, presidente das associações dos estaduais, a hora é agora, não vamos perder tempo. Esse Congresso está aberto a votar essa matéria. Ah, mas isso, se o presidente Jair Bolsonaro, vou insistir, quiser fazer a CPMF, como está dizendo nos jornais, vamos unir o IVA e o CPMF. Unimos os dois. Mantém o imposto de renda, mantém os impostos patrimoniais e vamos diminuir a cobrança patronal do INSS para que na mudança que tem que haver dos seletistas e estatutários, se tivesse uma alíquota baixinha, não de 20%, há 25 anos atrás, há 30 anos, quando a Constituição de 88 criou o regime jurídico único, as prefeituras, o Estado teria ido para o INSS e não teria esse rombo previdenciário de hoje. Mas há tempo de consertar. Se amanhã essa alíquota patronal de 20 vier para 8, para 7, para 6, com a do empregado, vai se optar por ir para o regime do INSS universal e coloque em extinção os regimes jurídicos permanentes, os regimes jurídicos próprios, porque ele é uma bomba atômica no setor público brasileiro. Então, a proposta nossa vai consertar a arrecadação da Previdência, vai dar um tratamento especial e a economia crescendo, gente, todo mundo vai ter dinheiro. É o que falta. Todo mundo vai ter mais emprego, mais salário, mais arrecadação, mais dinheiro. Não tem outra forma a não ser esta. Tenho certeza do que eu estou falando. O Herculano tem acompanhado aqui há anos. Todos vocês que são prefeitos, líderes, sabem da nossa luta. É foco, não pode perder o foco. Eu sei que tem um monte de proposta aqui de vocês, mas eu só estou focado nessa. Não quero perder o foco, não quero pôr toda a força e toda a fé em Deus para que isso seja uma grande contribuição. E eu estarei aqui, como disse, vindo auxiliar. Se quiser, mandei para o presidente Bolsonaro, quer me ajuda informalmente, não quero ministério, não quero nada, só me designe como responsável de cuidar da reforma tributária, que eu sei como fazer, e sei quais são os defeitos, e sei quais os interesses de cada setor da comunidade, da economia brasileira. Como pautar isto, como resolver o problema da Zona Franca de Manaus, como resolver o problema dos incentivos fiscais. Está tudo dentro da proposta, tudo.
o dos auditores municipais, estaduais, está dentro da proposta, ok? Algum esclarecimento, estou às ordens, 100% às ordens.